O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas e o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um pouco, caro Ivair. Vou lhe fazer um pedido que já fiz um dia atrás. Dá-me uma unha de agudo para minha voz, para o meu microfone. Aí, alô, melhorou? Já deu uma unha? Então tá bom, senão você vai colocar o pé inteiro, aí vai dar problema, né? Queridos e queridas, estamos diante dessa palavra desafiadora de Deus. Primeira leitura tivemos lá no livro de Josué. Me lembro que dias desses atrás aí, a gente ouvia pastor Duarte falando sobre esse texto aqui de Josué, não é? E lembrando-nos, remetendo a lembrança de que antes o cara, entre aspas, que estava à frente do povo de Israel como profeta era quem? Moisés, o grande Moisés, não é? Diante do qual, com um cajado forte, braço erguido, quem se abriu foi o quê? O Mar Vermelho, não é? No entanto, Moisés não entra na terra prometida, a vê de longe apenas, né? Ali morre, ali parte para junto de Deus. Eu não gosto de usar a expressão morre, acho que o cristão não morre, essa é a expressão, né? Um cristão não morre, o cristão entra na vida para sempre, né? E deixa a carcaça por aqui, para não levar peso, porque leva só o seu corpo transfigurado, glorificado. Então dizia o pastor Duarte que, Moisés abriu o Mar Vermelho, aí veio o seu sucessor que é Josué, não é? Moisés fez outras séries de coisas, não ele fez, Deus operou através dele como achou o maná, como
bater na rocha, no rochedo para sair água, para matar a sede do povo. E agora nós temos um Josué, que sucede Moisés e que vai abrir o o rio Jordão. Alguém pode pensar, que milagrezinho diante de um Moisés, não é? Que abre o mar vermelho. Na verdade não é nem Moisés nem Josué. E na verdade não existe grandeza quantitativa para um milagre. Para Deus o milagre é sempre milagre, não há um maior que o outro, é um milagre. Não é? Moisés, sob a liderança de Moisés, com o braço forte de Deus, porque aquele braço não era o de Moisés, mas para falar o braço forte de um Deus companheiro, de um Deus da vida, de um Deus sempre com o povo, um Deus conosco, é que abre o mar vermelho. Agora a necessidade não era mais abrir o mar vermelho, mas era abrir o Jordão, para que o povo passasse e finalmente pusesse os pés em qual terra? Na terra prometida. Na terra que Deus prometera, lá muito atrás, há 400 anos, há mais de 400 anos, ao velho Abraão, pai da fé. O que é bonito nessas leituras é a gente ver que a promessa de Deus vai ganhando contorno de realidade. A conquista, nenhuma conquista é fácil. Nenhuma conquista é fácil. Nada. Se for algo de grande valor, algo de grande importância, sobretudo no sentido da nossa vida espiritual, ainda é mais difícil. Então, só citei o pastor, o Cláudio Duarte, porque ele comparava o Moisés e o Josué, né? Aí, enfim. Mas o mais importante, o resumo de tudo é o Deus vivo, um povo que atravessa mais uma vez o Rio Jordão a pé enxuto, carregando agora a Arca da Aliança, né? Com as tábuas da lei que Moisés recebera lá no Monte Sinai. E o que é importante é que o povo tenha essa consciência de que é sempre assessorado, amparado, amado por um Deus vivo, um Deus companheiro. O Deus que Jesus vai nos revelar de novo lá na frente, no Novo Testamento, como Emanuel, Deus conosco. Essa figura do Deus conosco, com o seu povo, atravessa toda uma história da salvação, chega até nós através de Jesus, o Deus conosco, onde ele mostra o seu rosto no rosto humano de Jesus. Por falar em rosto humano de Jesus, é sempre bom a gente fazer o exercício ao fechar os olhos para dormir assim: Jesus, em qual rosto eu te vi hoje? Em que pessoa de fato te encontrei? Porque dizemos que todo ser humano, todo irmão nosso, carrega o rosto de Deus, digamos, a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus sempre nos diz que é nos mais lascados, sofridos, necessitados, que ele de fato mostra o seu rosto. Então, a cada noite que ele puder colocar a cabeça no travesseiro, nos perguntar: que lembrança eu tenho de ter visto o teu rosto hoje, Jesus? Que lembrança eu tenho de ter servido a ti hoje em alguém? A quem ou em quem eu te estendi a mão hoje, Jesus? É muito interessante isso, porque vivemos um tempo de grande dor, de penúria, de um vale de lágrimas. É verdade que é um vale também de esperança, porque lágrimas de quem crê sempre rega a esperança também. Não é? Poderia ser até um texto que você pode colocar depois, viu? Estou brincando. Mas para dizer que é sempre saudável isso. Jesus, hoje eu estou entregando meu dia que termina, essa noite me abraça para o descanso, mas eu estou fechando os olhos, visualizando que hoje eu vi o teu rosto, naquele que eu estendi a mão, naquele que eu ajudei, naquele que eu dei uma palavra. É um exercício sempre saudável para a nossa fé. O evangelho que nós acabamos também de acolher agora é esse evangelho que marca profundamente a nossa vida, porque Jesus vem caminhando. Esse evangelho é uma continuidade sobre a questão do perdão. Se a gente se lembrar nessa semana, Jesus nos coloca diante dos passos da correção fraterna. Não é? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, procura ele. O primeiro passo é esse: procura ele,
Senta com ele, ajoelha-se com ele, converse com ele, diga o quanto você está machucado, ferido, arrebentado, e para que ele chegue ao grau de consciência e também a humildade de pedir perdão. Mas vai você e ele primeiro passo. Segundo, ele não deu crédito, me humilhou ainda mais. Chama mais 2 pessoas da comunidade, sei lá, chama e vai. Não deu ouvido para 3, declara para a comunidade, para o grupo, para a paróquia. Não deu ouvido para a igreja, que aí já é a igreja, né? Então seja tratado como um publicano, sei lá, alguém fora dessa comunhão. Então, Jesus coloca esse espaço e ele vai trabalhando com a gente nessa semana a questão do perdão. Que não tem como você olhar para uma vida cristã sem perdão. Não existe. E quando eu falo vida cristã, não me refiro só ao apostolado, à comunidade Santa Isabel, Santa Teresa, mas me refiro também à família onde a gente vive, ao grupo de trabalho no qual nós estamos inseridos, ao grupo de amigos, sei lá, até nas redes sociais, onde dizemos que são amigos, mas que a gente nunca viu a cara e nunca deu um abraço. Não dá para você imaginar a vida cristã sem perdão. Não dá para imaginar céu ou vida eterna sem perdão. Porque se não fosse necessário, Jesus teria que ter morrido pela humanidade. Se o perdão não fosse força redentora, não precisava Jesus ter morrido na cruz pela humanidade? Não precisaria. Mas Jesus concebe que o perdão é parte integrante do seu reino, que se constrói, se edifica aqui e agora, e que é isso que vai nos colocar diante de Deus. Por isso o evangelho de hoje é colocado dessa forma. Pedro vai fazer a pergunta de quantas vezes devo perdoar. Eu não sei se Pedro tinha encrencado com a sogra dele, porque afinal Pedro morava na casa da sogra, ou a sogra na casa dele e Jesus também junto. Eu não sei se Pedro teve um desarranjo com a sogra, mas ele chega para Jesus para perguntar: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? E já vai direto com as vezes, 7 vezes, tá bom? E olha que 7 na Bíblia já é número de 100, é número de infinitude, E Jesus capricha um pouco mais. O Pedro, deixa de ser mesquinho. Eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem quiser fazer a multiplicação pode fazer, ele já sabe o número que dá. Mas o que Jesus quer dizer é elevar isso à potência de 7, de 7, de 7, de 7 e de 7 que você puder pensar de 7. Para dizer, perdão é sempre. Eu tenho dito e creio que o inferno é, na maioria das vezes, o estado de vida de quem não aprendeu a perdoar durante a vida. De quem não aprendeu a perdoar e de quem não aprendeu a pedir perdão. É para lá que vão. Porque esses não cabem no reino de Deus. Não dá para caber no reino de Deus alguém que custou o sangue de Jesus e que tornou inútil esse sangue a vida inteira, porque não perdoou, porque não soube pedir perdão e porque foi embora dessa experiência terrena sem ter descoberto isso. Então, não perdoar, gente, é cruel. Não só para quem não recebe o nosso perdão, mas é cruel para nós também, sobretudo para nós, para nossa alma. É como diz o Papa, uma autofagia, é alguém que se mata, que se envenena. Então, queridos e queridas, fiquemos com essa mensagem, ela é importante demais, E aí vocês viram o complemento do Evangelho de Jesus, então, nem poderia comentar nada, mas vocês viram. Um camarada devia para o patrão uma fortuna que não tinha quantidade, vocês viram? Uma imensa fortuna. Ali o Evangelho nem colocou quantidade. Nem tinha quantidade. Era imensa, era impagável. Era impagável. E ele suplicou e suplicou e foi abraçado pela misericórdia daquele patrão. E perdoou toda a dívida, não foi uma parte, perdoou toda a dívida, diz o Evangelho. Mas o camarada saiu dali, gente, encontrou um outro colega de trabalho que devia 100 moedas só. Era tão pouquinho que dava para contar, Era só 100 moedas. E vocês viram o comportamento.
de alguém que já fora até ali agraciado por um perdão imenso de uma dívida mais imensa quase que o perdão que recebera. E aí vocês viram o final de tudo, né? E a conclusão é assim que meu Pai vos tratará se vocês não aprenderem a perdoar uns aos outros de coração. Não me peço explicações o que é perdoar de coração, porque vocês já sabem o que é de coração. Vai além da razão, vai além da minha racionalidade, vai além da minha vontade até, né? Vai além das minhas capacidades físicas. De coração é um mergulho lá na alma, na profundidade onde só Deus mesmo habita. E não levantem mais questões sobre, Frei, eu perdoei, mas de vez em quando. Não vem. Jesus colocou de coração. E é assim que meu Pai vos tratará. E essa é a palavra de Jesus. Não vamos brincar com ela. Então, acho que essas leituras de hoje, elas alimentam muito bem a nossa espiritualidade, a nossa fé, mas que, sobretudo, cada vez que a gente pedir perdão, seja muito mais do que pedir perdão. Vocês perceberam como a gente usa o ato penitencial apenas para pedir perdão? E tantas vezes usamos a confissão apenas para pedir perdão, e não para pedir também a graça de perdoar, de saber perdoar, porque só se completa assim. Não se completa se eu apenas pedir perdão e esquecer que eu tenho que perdoar um punhado de gente e pedir perdão para outras pessoas. Não dá. É hipocrisia pura, é farisaísmo. Então, Deus é muito exigente. O Evangelho deixou muito claro isso para a gente. E por isso o Pai Nosso só se reza bem assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Em Deus só se completa assim. Por isso, todo pedido de perdão seja também acompanhado da graça que a gente pede, também saber perdoar. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Conhece essa canção? Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta-me, Senhor, escute a minha história. Por 1000 caminhos a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir, eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi, eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim na cruz. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.